Meus queridos e queridas amigas, nesta quarta-feira, eu amanheci com o coração ardendo em chamas. Sabe quando a palavra de Deus te perturba? Como foi com o profeta Jeremias, capítulo 20, você pode ler o capítulo 20 de Jeremias, Jeremias 7 também, quando Deus diz a Jeremias: não ores por este povo, não interceda, eu não vou ouvir. Deus estava farto da maldade, da idolatria do povo. O povo de Deus, escolhido na pessoa de Isaac, pai de Jacó, e o apóstolo Paulo vai dizer que os dois gêmeos ainda não tinham nascido e já havia uma briga no ventre da mãe, porque o primogênito foi Esaú, mas ele profanou o direito de primogenitura, e Jacó rompeu a madre, saiu primeiro. Se não me engano, né? Ele saiu pegado no calcanhar de Esaú. Me perdoe, ele não saiu primeiro. Ele saiu agarrado no calcanhar de Esaú porque queria herdar a bênção. Ou seja, Deus o tinha escolhido. Então, quando Deus nos escolhe para uma missão aqui na terra, nós não podemos fugir dela. Ela arde em nossos corações. Nós não conseguimos dormir. Eu passo a noite virando na cama, pensando na volta de Jesus, na incredulidade da humanidade. Quantas pessoas morrem e vão para o inferno porque não recebem, não aceitam Jesus Cristo como mediador? Eu tenho falado muito em Isaías 59, quando Deus resolve interceder pelo povo. Na verdade, em Isaías 40, Deus queria acabar com a humanidade, matar toda a humanidade. Estou farto. Então Deus disse não, olhou para o mundo, para a terra, para os homens e viu que não havia ninguém que pudesse suster a sua ira, que pudesse suportar a sua ira. Como dizia, ou como disse Eliú lá em Jó, livro de Jó, capítulo 34, 33, ele disse: olha, se Deus resolvesse tirar o nosso espírito de nós e cortar o nosso fôlego, o nosso oxigênio, todos nós sucumbiríamos, seríamos exterminados, porque nós dependemos de Deus para viver, para respirar. Embora tenhamos que trabalhar para comer, porque Deus disse, no sol do teu rosto comerás, por mais que o homem se esforce e diga, eu posso tudo, eu sei trabalhar, eu sou inteligente, eu ganho dinheiro, etc. Mas se Deus retirar o espírito e o fôlego de vida, todo homem expiraria. Então, as palavras de Deus me ardem no coração porque o Senhor está próximo à sua volta. O biblicista vai dizer, Jeremias clamou com uma mistura de desespero e louvor, abrindo completamente o seu coração diante de Deus. Ele proclamou fielmente a palavra de Deus durante muitos anos, 40 anos, e não recebeu nada em troca, querido. Hoje nós vemos pastores aí riquíssimos, né? Andando de avião, de jato, muito dinheiro na poupança, relógio de ouro, cordão de ouro. Então, homens que se diz profeta de Deus juntando dinheiro, juntando tesouro na terra, valorizando aquilo que é perecível. Deus disse, olha, trabalhai pela comida que não perece, confiai pela comida que permanece, que é a vida eterna, não por aquela que perece. Não ajunteis para vós tesouro na terra, mas o homem continua juntando. E muitos são aqueles que dizem que Jesus não voltará mais. Pedro escreveu sobre isto.
As pessoas dizem, cadê a promessa de Deus Pai? Até hoje nossos pais morreram, nossos avós, etc. E tudo continua do mesmo jeito, Jesus Cristo não volta. Mas Jesus Cristo vai voltar sim. Então ele diz, o profeta não recebeu nada em troca, exceto perseguição, angústia. No entanto, quando ele retinha as palavras de Deus durante algum tempo, elas se tornavam como fogo em seus ossos, até que ele não mais suportava retê-las. Quando a mensagem de vida de Deus, de perdão e amor se torna como fogo em nossos ossos, querido, nós também sentimos essa impelição, essa moção de transmiti-la a outras pessoas. Qualquer que seja o resultado, provavelmente tão perturbador quanto a repugnância a si mesmo que estes versículos revelam, seja o agudo contraste entre exuberante confiança do parágrafo anterior e a repentina náusea interior. Então veja, Jeremias diz, iludiste-me, ó Senhor, e iludido eu fiquei, mais forte tu foste, e tu prevaleceste. Deus sempre prevalece. Jesus Cristo prevalece, Ele será o nosso Deus. Ele voltará e regerá a terra com vara de ferro. Ele não virá como aquele Jesus que foi insultado, que passou fome, que foi cuspido, que foi rejeitado, que foi negado, que foi insultado, que foi chamado de Beuzebu e foi morto na cruz. Não, ele virá como Deus, Senhor de toda a terra. Eu lembrava de Josué quando as muralhas de Jericó caíram e Josué voltava para o acampamento. Diz o texto bíblico que Josué avistou um soldado, um varão, a palavra chama varão, um homem, varão quer dizer homem, um varão vestido com traje de guerra e com a espada na mão. E então Josué se volta para ele e diz, tu és um dos nossos ou tu és o nosso inimigo? E aquele varão diz, não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Então eu fico pensando, querido, se aquilo não é uma teofania de Jesus Cristo, o servo do Senhor, que Isaías fala, o servo do Senhor, que foi levado ao matadouro como a ovelha muda, não abriu a sua boca, que carregou a sua cruz, que derramou o seu sangue. Eu fico imaginando o ser humano, não sei se é 5 ou 8 litros de sangue tem no corpo. Jesus Cristo levou 40 chibatadas com um azorrague, um chicote que tinha ferro nas pontas, ossos. Todas as suas costas foram cortadas, seu sangue foi derramado. E mesmo assim Jesus não morreu ali no pátio daquele camarada lá, esqueci o nome, de Pilatos. Pilatos mandou açoitá-lo. Então os soldados açoitavam, o sangue de Jesus corria por todo o pátio. E mesmo assim Jesus não morreu, não desmaiou. Ele carregou a sua cruz até a caveira, ao Calvário, ao Gólgota. E diz o texto que os soldados viram que Jesus tinha caído 3 vezes, então pegaram o Simão Cirineu, ou Simão de Cirene, que era um agricultor, e fez com que ele carregasse a cruz do seu Jesus, porque Jesus Cristo já tinha caído 3 vezes, fraco estava de tanto derramar sangue. Mas quando foi colocado na cruz, crucificado ali, o soldado feriu o seu lado e disse que saiu água e sangue. Então ainda existia sangue, não sei como podia existir tanto sangue no Senhor Jesus Cristo, né? A sua vida foi entregue ali na cruz
E ele mesmo disse, ninguém tira de mim, ninguém a tira de mim, eu a dou. Então veja bem, Jeremias disse, eu fui iludido com as tuas palavras de esperança, de salvação, mas tu prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um dessas pessoas ouve de mim, porque desde que eu falo, que eu grito, que eu clamo por justiça, por bondade, por misericórdia, as pessoas zombam de mim. Então violência e destruição acontecem, porque se tornou a palavra do Senhor uma vergonha para mim e um ludibrio todo dia. Então eu disse, não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome. Então Jeremias disse, eu não vou falar mais, eu não vou pregar mais. Eu conheci um cidadão que, de Boviais, ele era um diácono, então ele pregava na Praça do Ferreira todos os dias. Então ele inverteu os valores e passou a acreditar naquela doutrina da predestinação absoluta. Os predestinados vão para o céu e aqueles a quem Jesus não escolheu vão para o inferno. Então não adianta pregar, porque os escolhidos já foram escolhidos, o número dos escolhidos já está certo, eu não sei o número, mas já está certo, então não vou pregar. Então foi o que Jeremias disse, não vou pregar mais, não vou falar mais, né? Porque grito e as pessoas blasfemam de mim. Então disse eu, não me lembrarei dele, nem falarei dele. Mas isso me ardeu no coração como um fogo. Encerrado nos meus ossos, estou fatigado de sofrer e não posso, porque eu ouvi a murmuração de muitos. Há um terror de todos os lados, denúncias, calúnias, né? Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, por isso tropeçarão essas pessoas que dizem, esse é um besta. Tropeçarão os meus perseguidores, não prevalecerão, ficarão muito confundidos. Verso 12, tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles. Cantai ao Senhor. Então o biblicista vai terminar aqui dizendo, olha, quando a mensagem de Deus arde em nossos corações, o perdão, o amor, então a gente se sente persuadido a transmitir a essas pessoas, seja qual for o resultado. Eu não sei se você vai crer, se você acredita, se você vai ser transformado. O Espírito Santo é quem vai agir no teu coração, porque Jesus disse, o Espírito Santo é quem convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Provavelmente tão perturbador quanto a repugnância, assim mesmo que estes versículos sejam o agudo contraste entre a exuberante confiança do parágrafo anterior. Querido, nós poderíamos ler vários textos da Bíblia sobre a misericórdia, o amor de Deus. Deus tem sido complacente, bondoso, longânimo. Em Isaías 59, que eu citei, Deus vai dizer, quem poderá subsistir a vingança de Deus, a justiça de Deus? Então, Deus olhou e viu que não havia homem, e Deus se alegrou, pelo que o seu próprio braço susteve. Não havia homem que pudesse interceder, então ele mesmo se fez homem, Jesus Cristo. Então ele proveu a salvação, ele desnudou o seu braço. Jesus Cristo é Deus homem, não é homem que se fez Deus. Ele não é filho de Maria, ele é filho de Deus. Ele veio em carne, mas não é filho da carne, querido. Jesus Cristo não é filho da carne. Jesus Cristo não foi gerado pelo óvulo e pelo espermatozoide, pela carne. Jesus Cristo foi gerado de Deus, das entranhas de Deus. Ele é o Deus unigênito, o Filho de Deus.
vivo. E nós podemos citar vários textos do Novo Testamento, do Velho, afirmando que Jesus é Deus que se fez homem. Então o seu corpo não sofreu decomposição. O seu sangue foi derramado todo. E mesmo assim, ele carregou a cruz. E lá na cruz, como diz Marcos Nascimentos, o seu corpo ali sangrando, com seus pés e mãos pregados, tenho que reconhecer que ele é Cristo, que ele é Deus encarnado, que ele é a fonte de vida. E o seu sangue é quem nos dá vida. Eu li alguns versículos sobre o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. Apocalipse fala daquela grande tribulação dos 144. Quem são esses? Eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, o comentarista diz assim, impossível o sangue branquear um tecido, né? O sangue mancha o tecido. Difícil de tirar a mancha de sangue. Mas quando João está falando, quando Cristo está falando que o seu sangue nos purifica, nos branqueia, está falando de espiritualidade, de santidade. Ele purifica os nossos pecados. A nossa alma está manchada, o nosso espírito estava perdido, estava sujo, e ele nos limpou com o seu sangue. O sangue que correrá em nossas veias depois da ressurreição é o sangue de Deus, o sangue de Jesus, que nos dá vida eterna, que nos purifica de todo o pecado. Então, suster ali em Isaías 59, no hebraico, é samand ou tamask, que significa suportar. Não houve intercessor, não houve nenhum homem que pudesse interceder pelo homem, senão o próprio Deus, que intercedeu pelo homem, se fez homem e intercedeu pelo homem. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Então a própria justiça de Deus o susteve, porque o homem é injusto, o homem é pecador. A lei não pode salvar. Você pode guardar sábado, domingo, você pode guardar o que você quiser. Ah, eu guardo sábado, então vou ser salvo. Mentira, você está enganado. Ah, eu pago o dízimo da oferta, vou ser salvo. Se você acreditar nas suas ofertas e nas suas obras, você vai para o inferno. Você tem que acreditar no sacrifício de Cristo. Você tem que se apossar do sacrifício de Cristo, da justiça de Cristo, do amor de Cristo, da bondade e da misericórdia. Só Ele pode te salvar. A sua própria justiça sustentou a sua ira. Então, não havia nenhuma ajuda externa para ajudar a Deus, senão o próprio Deus se fazendo homem e vindo na forma de homem, né? Na forma de carne. Eu podia citar muitos textos de avivamento. Muitos teólogos, pastores falam, olha, mas para que Cristo venha, há necessidade de um grande avivamento. As igrejas estão mornas, as igrejas estão caídas. A igreja de Éfeso caiu e Jesus disse, lembra de onde tu caíste e volta, arrepende-te, senão eu venho contra ti. A igreja de Laodiceia dizia, nós somos ricas, abastardas, temos ouro, colírio, etc, etc. E Jesus vai dizer, tu és pobre, estás nuas e cega, você não vê nada. Então, igrejas que estão abastardas de dinheiro, então, se gloriam porque arrecadam milhões de reais. Pastores que se acham doutores, porque ganham muito, são ricos, ou porque pregam para 15, 20, 30 mil pessoas. Pastores que se gloriam porque batizaram 200, 300, 400 pessoas. Querido, eu ontem e hoje estava assistindo no Facebook, Instagram,
TikTok e tantos outros. E muitas pessoas dizem, isso é besteira, isto é ideologia. Deus levantou um rapaz jovem, Nicolas Ferreira, lá de Belo Horizonte, um jovem cheio de força, de vontade, um jovem que clama pela justiça, pelo amor, pela misericórdia. Aquele jovem empreendeu uma luta contra as injustiças, contra a maldade. Dizia um comentarista da Jovem Pan ontem, eu estava assistindo a Jovem Pan TV, Jovem Pan News, ele dizia, olha, este jovem quiçá seja um futuro presidente, um futuro senador, porque ele só tem, parece, 20 e poucos anos, ele não pode ainda, não sei se ele pode se candidatar ao Senado, sei que ele não pode se candidatar à presidência da República, mas a luta dele, eu não olho pela questão ideológica de ser deputado, governador, presidente, eu olho pela fé dele, um jovem cheio de fé, de força, em que Deus enche de coragem, de poder, como encheu Josué. E sai de Belo Horizonte a Brasília, 200 e tantos quilômetros, 240 quilômetros a pé. Pretende chegar lá em Brasília dia 25. Então olha para a atitude, para a ação desse jovem. Será que não é um novo avivamento? Jesus Cristo convocando os crentes. Porque, querido, eu já sou velho, 72 anos, então eu não suportaria uma caminhada dessa. Acho que eu não suportaria uma caminhada nem de 100 quilômetros, de 50 quilômetros, imagina de 240, né? Ainda mais com comorbidade, hipertenso, com labirintite, etc. Então, pregar a palavra já me é um grande esforço, já me arde no coração, nos ossos, como fogo, quando passo dias sem pregar, sem entregar a mensagem de Deus. Então, uma atitude dessa não seria um avivamento para pessoas que se dizem crentes? Porque nenhum pastor levantou-se. Você vê Silas Malafaia e outros falando em podcast, usando as redes sociais para xingar, para falar coisas horríveis. Sabe, queridos? E Deus não chamou nenhum desses pastores aí. André Valadão, né? R.R. Soares e tantos outros. Por que Deus não chamou, não levantou esses caras? E levantou um jovem. Não é pastor, ele é deputado federal, mas isso não importa. O que importa é a fé dele no Evangelho, no poder de Deus, na ação de Deus, de mover corações, de levar multidões ao arrependimento. Então esse jovem busca justiça, esse jovem busca amor, misericórdia, bondade. Este jovem não pratica maldade nenhuma em sair de Belo Horizonte para ir para Brasília a pé, mas sim, ele busca avivar as pessoas, a despertar no povo um sentimento de amor, sentimento de justiça, que não há mais no povo, não há mais um senso de justiça, de amor, de misericórdia, mas sim um sentimento egoísta, um sentimento de oba-oba. As pessoas acham que santidade é ir na igreja e falar glória a Deus, aleluia, e pular, gritar. Estão totalmente errados. Então, você pode ir lá em 2 Crônica 7, 2 Crônica 30, Neemias 8, onde houve uma busca intensa pela presença de Deus, pelo perdão de Deus. Por quê? Porque Israel
o povo escolhido de Deus, passou a adorar aos ídolos, a adorar a Moloque, a Baal. O povo de Israel se entregou à idolatria. O povo de Israel sacrificava os seus próprios filhos a Moloque. Coisas horríveis. E hoje, quantos que se dizem crente vivem uma vida inteira somente para o dinheiro, para construir, para aumentar os seus bens. Crentes mentirosos, crentes orgulhosos, crentes que acham que só porque paga o dízimo vai ser salvo. Leia Isaías 54, Romanos 11, onde Paulo fala de um despertamento do povo de Israel, onde o remanescente será salvo. Ser fiel até a morte. Apocalipse 22, João vai dizer as palavras de Jesus Cristo, dizendo: aquele que é justo, continue praticando a justiça. Aquele que é santo, continue se santificando. Agora, aquele que é injusto, continue praticando injustiça. Aquele que é ímpio, continue praticando iniquidade. Aquele que está sujo, continue se sujando, continue. E você vai receber a recompensa. Mateus 7, Jesus vai dizer, muitos naquele dia vai dizer: ah, Senhor, mas eu era pastor na igreja tal, eu batizei mais de 1000 pessoas. Eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome. E Jesus Cristo lhes dirá: afastai-vos de mim. Então, meu querido, Apocalipse 7, Joel capítulo 2, Abacuque capítulo 3 e tantos outros textos da Bíblia que falam dos profetas de Deus que entregavam a palavra, assim como eu entrego. Quando eu paro por alguns dias, então a palavra de Deus me arde no coração, queima como fogo em meus ossos, porque eu preciso falar, eu tenho que falar. Eu não sou pastor, tudo bem, mas ai dos pastores que receberam de Deus essa missão de cuidar das ovelhas e largaram as ovelhas ao lobo. Deus vai pedir contas a esses pastores, né? A responsabilidade de um atalaia, de um servo. Então, como eu dizia, aquele servo que disse a Josué: eu sou servo do Deus Altíssimo. Então, para mim, para eu, que sou leigo, era a teofania de Jesus Cristo, era Jesus Cristo pré-encarnado. Assim como Melquisedeque aparece a Abraão, e ali diz que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. E eu te pergunto, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo, diz o escritor de Hebreus. Não temos um sacerdote como Moisés e Arão que não pode interceder, mas temos um, Jesus Cristo, que sofreu todas as coisas e que sabe o que é sofrer e sabe o que é padecer. Carregou a cruz, derramou a sua vida e nos lavou e nos purificou e nos santificou e nos glorificará. Então, querido, Jesus Cristo, diz João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por Ele e para Ele. Então, Jesus Cristo é a fonte de vida, é a fonte de saber. Ele é a água viva, Ele é a pedra angular que os alicerces rejeitaram. Ele é o alicerce verdadeiro onde nós devemos construir a nossa carne, o nosso corpo, a nossa casa espiritual. Ele é Deus, homem, como eu sempre digo. Ele não é Deus e homem, ele é Deus homem, Deus que se fez homem. Ele não é filho da carne, ele é filho do Espírito Santo. Paulo vai dizer, o primeiro Adão era terreno, o segundo Adão é espírito de vida, espírito vivificante.
Jesus Cristo é espírito de vida, que se fez homem. Ele veio em carne, é claro, e o espírito de Satanás nega isto. Mas ele não é filho da carne, ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é filho do Espírito Eterno de Deus. Ele estava na eternidade com Deus. Ele já existia, como diz Berkov, a humanidade de Jesus Cristo antes da queda de Adão, antes de Adão. E como ele próprio diz, antes de Abraão eu sou. Então, meu querido, pense nesse avivamento. Se eu pudesse ir lá andar esses 200 quilômetros por Nicolas, eu iria. Né? Que Deus dê força, que Deus dê sabedoria a ele, que Deus o proteja dos perigos, dos homens maus, né? Dos malfeitores, porque nós vimos na Bíblia o exemplo de José, que os próprios irmãos queriam matá-lo e depois venderam ele para os ismaelitas, foi preso e lá se tornou governador do Egito. Nós vemos o exemplo de Daniel, que com 20 anos foi levado cativo para a Babilônia e se tornou um profeta de Deus. E o exemplo do próprio Jeremias, Ezequiel, né? São exemplos de homens de Deus, que Hebreus vai dizer, homens dos quais o mundo não é digno. Homens que viram a promessa de longe, mas não obteve. Morreram na fé, guardaram a fé. Então, homens dos quais o mundo não é digno, porque este mundo jaz no maligno. Então, que Deus tenha piedade e que você se renove, meu querido. É tempo de renovação.